respeito. Quem disse que o amor não tem cor? Pra nós, ele é vermelho, branco e... Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fett. Meu nome é Adalto Farias e hoje, segundo episódio do Fett com você. Estamos recebendo aqui hoje o Sr. Nonato. O Sr. Nonato, para quem não sabe, é meu sogro. Mas antes de mais nada, antes de a gente começar a contar a história dele com São Paulo, para você que está chegando aqui no canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e deixe aquele like bacana para que cada vez mais nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais. @tricolor_fett. @tricolor_fett. Underline é aquele risquinho lá embaixo. E o Fett se escreve FAT. F-A-T. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos aqui. Estamos recebendo aí, Sonato. Prazerzaço receber o senhor aí, Sonato, aqui para contar um pouquinho dessa história do senhor com o São Paulo Futebol Clube. Sempre lembrando aqui o torcedor de São Paulo, né? Esse programa aqui é um programa que traz você, seguidor do canal, quem quiser vir aqui contar a sua história do São Paulo, fica à vontade aí, procure a gente nas principais redes sociais para a gente trocar essa ideia. Bom, Sonato, obrigado aí por o senhor ter aceitado o convite, estar aqui, cara. Obrigado, digo eu, Adalto, por você ter me convidado. A Fati, estou muito contente por você ter me convidado para esse bate-papo, né? Isso. Tranquilo. E, em primeiro lugar, vou mandar um abraço para o meu neto, que é tricolor. Abraço pro Rafa. Rafael, que foi mais que me pediu, que vai falar para todo mundo que esse bate-papo não pode esquecer dele, né? E, Adalto, você está de parabéns, está sendo um bom trabalho, tá ótimo e continue assim. É o que eu tenho faço. O canal aqui é nosso, aqui, o senhor também vai ter presença cativa aqui sempre. É só o primeiro de muitos aí que o senhor vai estar com a gente. E vamos contar essa história aí. Eu queria saber como é que o senhor virou São Paulino aí. O senhor contou a história para mim, mas eu quero aí compartilhar isso aí com todo mundo. Então, uma história, foi até gozado, né? Eu virei São Paulino até por acaso na época, né? Eu morava no Ceará na época e nós estávamos em Fortaleza, eu, meu irmão e um parente da esposa do meu irmão, que era São Paulino, morar em Fortaleza. E um belo dia nós estávamos lá, um domingo. Tem um jogo bom no Presidente Vargas, que foi o estado mais velho lá do Ceará. E ele nos convidou para assistir esse jogo, mas é um time de São Paulo jogar contra o Ceará. O Ceará, na época, estava numa fase boa, vamos lá. Tudo bem, eu torcia pelo Ceará na época, né? Para mim era... Lembra o ano que era isso? 69. Mais ou menos, nessa época. Se não me recordo bem, 69. Então, fomos no jogo, tal. Eu tudo entusiasmado, que eu ia no estádio pela primeira vez, né? E de coincidência até contra o São Paulo, né? E o time entrou em campo e aquela camisa, quando entrou em campo, que misturou o preto com... Porque o Ceará era camisa listada de preto e branco. O São Paulo com aquela camisa tradicional listadinha, aquilo lá, com aquele sol brilhando, aquilo para mim me chamou a atenção. Tá? Nessa época, se eu não me engano, o São Paulo ganhou acho que de 1-0, se eu não me recordo bem. E aquilo me ficou. Puxa, que lindo aquela camisa, tal. Mas o coração era Ceará, né? Mas chamando a atenção pela beleza da camisa, sabe? Beleza, tudo bem, terminou o jogo, tal. Um ano depois da Copa do Mundo, que 70, vim para São Paulo. Aí chegando em São Paulo, meu irmão santista roxo, né? Coincidentemente, São Paulo e Santos no Morumbi. Meu irmão, vamos assistir. Poxa, aquilo me empolgou. São Paulo, cara, poxa, conheceu o Morumbi e tal. Puta, aquilo era uma empolgação. Na época era o Gerson jogando já no São Paulo, né? Aquilo fazia o que queria com a bola e aquilo, para mim, crescia os olhos, né? Porque hoje em dia, quem tem um Gerson no seu time tem tudo. Né? Então, o que aconteceu? Ficamos, né? Eu indo no Morumbi e tal. Coincidentemente, meu irmão gostava também de São Paulo, porque, por exemplo, se jogasse Palmeiras e São Paulo, ele ia ficar... morava perto do Morumbi. Eu morava no finalzinho da Gilvão de Goncha, ali entre Vila das Belezas e Parque Arariba. Às vezes a gente ia até a pé, porque juntava aquela galera toda, né? E nós ia para o Morumbi.
foi uma fase que eu fui mais no Morumbi quando eu morava em Santo Amaro, ali na Zona Sul, né? Fui indo, e aquilo fui gostando, e comecei a ir sozinho no estádio. Teve um colega meu que Deus tem em bom lugar, o Finadozinho, foi um dos São Paulinos mais fanáticos que eu vi na face da terra, entendeu? E ele era aquele cara que eu ia no Morumbi mais por causa dele, porque ele trabalhava no mercado na época, né? Eu chegava do serviço, tomava um banho e ia jantar, aquela pessoa batia na porta e falou, vamos agora pro Morumbi. E eu ia com ele. Fui muitas vezes e aquilo fui gostando. E virei São Paulino e tá aí. Hoje sou São Paulino, puxou meu neto também, que não era... Rafa virou fervoroso e também você tem um pouco de participação nessa... Dele, e ele gostar do São Paulo, porque veio... Eu dei uma força, depois você chegou, ajudou, né? E na primeira vez que ele foi no Morumbi, foi você que convidou, nós fomos. E estamos aí, estamos vendo a história do São Paulo crescer. Hoje a coisa mudou muito, porque futebol, na época que eu comecei a assistir São Paulo, era um futebol mais técnico, um futebol mais pegado, um futebol mais, sabe? Que é totalmente diferente. Você vê hoje um São Paulo jogar e ver um São Paulo... nos anos que eu comecei a ir no Morumbi, é totalmente diferente, cara. Não tem a comparação. São outros tempos. Outros tempos. Só da minha época mesmo que pode contar a história. Quem viu. O senhor viu uma geração anterior, ainda. Pegou aí os anos 70, os anos 80 bem, né? É o que lembra mais dos anos 90 pra cá. E eu já tenho essa nostalgia. Eu imagino o senhor que pegou a época lá que o São Paulo estava começando a engatar essa época gloriosa aí, né? E o primeiro jogo bom, o senhor lembra, então, esse jogo aí lá no Presidente Vargas. Foi a primeira vez que o senhor viu o São Paulo efetivamente. O primeiro jogo. Essa é uma das explicações, viu, torcedor São Paulino aí, que muita gente fora de São Paulo torce pro Flamengo, né? E aí o seu Nonato aqui, ele é uma prova viva de que dificilmente chegavam as informações lá em Fortaleza nos anos 60 e começo dos anos 70, e ele foi conhecer o São Paulo dentro do estádio, né? E aí dentro do estádio ele conta da camisa. Meu pai também contou essa mesma história aqui, né? Ele virou São Paulo porque ele gostou da camisa, a camisa do São Paulo aí vem trazendo um monte de torcedores aí. O senhor lembra qual foi o primeiro jogo que o senhor foi no Morumbi? São Paulo e Santos. Na época que jogava Pelé. Era o time do Pelé. É o time do Pelé. Era uma máquina de São Paulo ganhou? Se eu não me engano, esse jogo foi 1-1. 1-1. Se eu não me recordo bem, foi 1-1 esse jogo. Nessa época eu jogava Pelé, jogava no Santos, era Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto, o Edu, era uma máquina de fazer jogo. Mas São Paulo também tinha um time na época muito competitivo. Esse São Paulo era o São Paulo do Pedro Rocha também. São Paulo, Pedro Rocha, Gerson. Era o jogo. Era jogo bom, jogo corrido, jogo técnico dos dois lados. Você via quem pegava na bola certa jogando, você via que os dois times eram mais ou menos igual e era jogo bonito, jogo que existia na época dois ponteiros. E os laterais jogavam muito em função dos ponteiros. O meia, sempre quando pegava na bola, já jogava de lado para quem corria, o ponteiro esquerdo ou o ponteiro direito. Então era um jogo corrido. Hoje em dia é mais calmo, mais cadenciado, mais... Não sei se o campo parece que encurtou, mas talvez o próprio posicionamento dos jogadores hoje fazem com que o campo pareça que fique menor e fica aquele jogo truncado, diferente dessa época que a bola parecia que o jogador tinha mais espaço dentro do campo, né? E tinha outra coisa que chamava a atenção, os meia só trabalhava lançando, nunca tocava muito de lado. Os meia pegava na bola, já olhava e procurava para quem lançar. Então era um jogo mais, sabe, de lançamento, sabe? Hoje em dia o meia pega a bola e fica procurando de lado para quem tocar, entendeu? Agora, na minha época, o meia pegava a bola, já olhava, né? Cadenciava o jogo olhando. A gente tinha muita mais qualidade nessa época aí também. Né? Você pegar 10 aí de São Paulo, os antigos aí, eu vou me recordar de alguns aqui, o
Pedro Rocha, eu não vi jogar, né? Nenhum Pedro Rocha, Pita, o Raí, o próprio Leonardo jogou de 10 de São Paulo. São jogadores com muito mais técnica do que se a gente pegar hoje. São Paulo nem tem um camisa 10. Um Mário Sérgio também. Mário Sérgio, que hoje falecido, né? Cara, mas faleceu naquele no acidente da Chapecoense. Chapecoense. E Zonato, qual que é o maior jogo que o senhor lembra aí no Morumbi? O senhor que viu bastante jogo nessa época aí. Tem um jogo que é emblemático aí que o senhor... Um jogo emblemático foi São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio no Morumbi. E... Não foi mesmo que meu pai falou, não. Que o Serginho chutou... Não, esse chutou, aí acho que não. O Serginho chutou, pisou no peito do Leão na época. Leão, na época, São Paulo, o Serginho, o Leão jogava de goleiro para o Grêmio. Esse para mim foi um dos melhores jogos mais pegados que eu assisti no Morumbi. Depois teve um outro também parecido, porque sempre deu jogo bom, São Paulo e Corinthians, era um jogo pegado. Jogar contra o Corinthians era sempre um jogo pegado, um jogo de muita falta, de muito, sabe? Jogador querendo se agarrar, puxar na camisa do outro. Era um jogador uma jogada mais pegada. Contra o Palmeiras, não, sempre é um jogo mais cadenciado, mas pegado mesmo. Parecia que a rivalidade sempre era mais São Paulo e Corinthians do que hoje é São Paulo e Palmeiras. Eu não sei, por conta até dos resultados, falando da minha época, né? Mas o São Paulo sempre teve muita sorte contra o Palmeiras. Então, eu não consegui ter... Contra o Corinthians eu tenho... Eu prefiro perder o campeonato do que perder pro Corinthians. Porque o Corinthians, pra mim, é um time que tem a maior rivalidade. Esse São Paulo e Grêmio, São Paulo ganhou, sabe? São Paulo e Grêmio, São Paulo perdeu esse jogo. Perdeu. Até, inclusive, o Serginho ficou muito nervoso, que o Leão estava ganhando o jogo e o Leão começou a fazer muita hora. Aí o Serginho já começou, sabe? E o Serginho nesse dia não estava numa fase muito boa. O Serginho já não é aquela porceira, né? O bicho tinha sangue na veia mesmo. E ele já ficou assim, irritou com o Leão, porque o Leão estava ganhando o jogo e o Leão começou a fazer muita hora. E ele teve uma hora lá que o Leão cobrou, se eu não me engano, um tiro de meta, e depois o Leão deu uma que caiu no chão e ele olhou para trás, viu o Leão no chão, foi lá e pisou no peito do Leão. Serginho Ele era fogo. E ele pisava no peito e ainda olhava para a torcida do São Paulo, como se a torcida do São Paulo fosse aplaudir ele com aquela cena, entendeu? Então, o senhor tem uma história curiosa acho que foi São Paulo e Palmeiras, o senhor me contou. Tem. Foi 1-1 ou 1-0, sei lá, que o Serginho fez o gol de cabeça no finalzinho do jogo. Tem. Isso aí foi no campeonato, no campeonato paulista, que quem é da antiga lembra que, não sei se o regulamento era um pouco diferente. Por exemplo, o Palmeiras jogava nos 90 minutos pelo empate, não dava ainda a classificação ao Palmeiras. O Palmeiras tinha que ir para a prorrogação e continuar com o empate. Então o Morumbi lotado, tinha as duas torcidas. O Morumbi nessa época era para 100 mil pessoas, 80 mil, né? Hoje em dia já mais. Hoje 66 mil. Morumbi lotado. Passou 90 minutos, 0-0, jogo pegado, jogo bonito de se ver, cara. Hoje você não sabe, eu penso nesse jogo, foi um dos melhores quase que eu vi, né? Em relação a um deles, né? E passou a prorrogação e já estava a torcida do Palmeiras, você olhava nas arquibancadas, 90% da torcida do Palmeiras já estava... Aliás, perdão, desculpa, a torcida do São Paulo, você olhava, já estava indo embora, porque o Palmeiras estava classificando. E teve uma jogada que veio pela linha de fundo e teve um escanteio. E quem sempre cobrou o escanteio de São Paulo na época era o Getúlio, um dos melhores lateral que eu vi jogar. Tanto marcava bem, como apoiava bem e era veloz, né? Ele era fortinho, baixava, sabe? E era um apoiador total, um lateral apoiador mesmo. E esse inclusive, com o finadozinho que faleceu, estava comigo. Na época usávamos, que hoje não tem mais, levar para o estádio, aqueles rádios, né? Rádio de pilha segurando aqui, assistindo o jogo, ouvindo o jogo, né? E assistindo e ouvindo aqui pelo rádio. Escanteio, Getúlio foi cobrar.
Foi uma cena que você fica. Parece que o Serginho adivinhava onde ia se colocar. O Getúlio adivinhava onde o Serginho. O Serginho foi entrando na área e o Getúlio fez para ele assim, né? Entendeu? Como se diz, vai lá para o último pau que eu vou pôr a bola lá. Um exemplo, né? E a bola foi exatamente naquele. Consegue, cobra Tadez, Sérgio fica no chão. Aí vem o São Paulo, inteiro para cima do Palmeiras. Tentou conduzir Getúlio. Vai jogar lá pro meio. Serginho tocou, Gilmar na gaveta. Serginho. O ninho da cereja. A alegria da vitória. Bandeiras, bandeirolas, bandeirantes. Finalmente a bola. Avante, amada, tomada. Ajeitada, redondinha no fundo do gol de Gilmar. Aí o Morumbi desandou. Teve uma hora que eu procurei esse meu colega, cadê? Sumiu. Fiquei um tempão. Tava rolando nessa época, eu ia para as arquibancadas, né? Ele tava lá e perdeu aquele rádio dele. Vinha um senhor lá abraçado, que eu nem sabia de onde é que ele arrumava aquele cara. Então foi uma emoção, sabe? Jogo emocionante. Você não imaginava jamais que o São Paulo ia classificar naquela. Já, inclusive, saiu o gol. A bola foi para o meio de campo. O juiz apitou o jogo. São Paulo classificado para a final. Se eu não me engano, eu não me recordo bem na época se o São Paulo foi campeão. Mas ele foi para a final, inclusive, com o Santos, para fazer a final do Paulista. Eu não lembro, não me recordo se o São Paulo foi campeão, mas para mim é um jogo mais emocionante. Um jogo emocionante, uma classificação. Passa os 90 minutos do primeiro do jogo, mais 30 de prorrogação, já terminando o jogo. Pô. A torcida de São Paulo praticamente está largando o Morumbi. Né? Aí você via aquela torcida voltando para dentro, assim, parecia não cabia, não sabe, não conseguia passar no portão, ficava aquela para entrar de novo para ver futebol é uma emoção. É uma emoção. Sentimento que só quem gosta pode falar. Exatamente. Eu vi já tanta coisa, né? Até eu comentei com o senhor, né? A gente foi pra Córdoba ano passado e eu vi situações assim que eu nunca imaginei na vida. Pessoa que não consegue andar, cadeira de roda, cara com coisa pra respirar e o cara viajou quilômetros de distância pra ver São Paulo jogar. Não, é só quem realmente quem gosta e quem vive isso sabe quanto que é. Eu para mim foi a fase que eu ia muito no Morumbi, foi nessa fase quando eu morei perto do estádio. Perto do estádio. A gente ia, porque eles tinham dificuldade. Nessa época tinha fazia umas lotação, sabe? Aquelas caras de perua e tal. E depois, na época, tem esse meu irmão que mora lá, ele tinha uma autoescola, aliás, trabalhava na autoescola, e esse autoescola, ele, hoje eu não sei se ainda tem lá em volta do Morumbi, aqueles autoescola que davam aula nos arredores, faziam baliza, faziam aqueles percursos em volta do Morumbi. Eu acho que tem, porque ali durante a semana é bem vazio. E o legal é que a gente fazia, quando a gente ia de carro, a gente ia mais cedo, e meu irmão, por dar aula todo dia na região ali, ele ficou muito conhecido dos... na época, não era nem... Estava construindo muita casa em volta. Sim. E os caseiros, meu irmão fazia amizade ali, porque ele dava aula ali na região. E ele fazia amizade, nós guardávamos os carros lá, nas casas, era gostoso. E quando não queria ir a pé, reunia aquela galera, né? Ia a pé, não tinha confusão, porque hoje em dia, se você andar a pé, você vai se encontrar com outra torcida e vai ter briga, né? Antigamente, dificilmente você via essas... O senhor pegou o estádio dividido, né, Sonato? Que ia todo mundo junto, Peguei estádio dividido. Você chegava lá, cada um ia pro lado, entendeu? É tanto que tinha um primo meu que é... Mas o senhor pegou com o estádio torcida misturada? Peguei com o estádio misturado. Só assistia o jogo um do lado do outro. Não tinha problema. Saía todo mundo junto, não tinha. Vira e mexe, um xingava o outro ali, mas era coisa de jogo. Nada de. Que hoje em dia é mais. Violência. Não, hoje em dia é mais agressão, né? Já parte para violência, era mais agressivo. Você ia lá para assistir um jogo, né? O que enchia mais as paciências é aquelas bandeiras na tua frente. Na minha época tinha muita bandeira. Sim. Né?
Voltaram, né? Elas voltaram. Então, voltando. Mas na minha época era muita bandeira. Muita bandeira. Você via, assistia aqueles jogos lá, os caras com aquela bandeira na tua frente, você tinha que estar procurando local para ver melhor o jogo. Não podia sair muito do local ali, mas tinha que ficar procurando, porque aquela bandeira na tua frente, né? Você ficava... São bons tempos esses aí. Hoje é impensável a gente ter esse tipo de situação. Uma das coisas, um dos programas que a gente tem, que é o pré-jogo quântico, a gente sempre coloca aqui a hashtag Paz no Futebol, né? Mas eu não imagino o estádio dessa forma. Nem dividido com situações de ter duas torcidas. Eu acho que é impensável nos dias de hoje, porque o ser humano acho que criou um pensamento ali, coisa que totalmente é anormal. É triste, né? Porque que nem o senhor... Mandar até um abraço, né, pro seu Antônio aí. Tenho que mandar um abraço para ele, que foi uma das pessoas que, inclusive, aqui em São Paulo, que deu a continuidade, né? Porque eu vim um pouquinho gostando de São Paulo e que foi aqui que despertou a paixão. Coincidentemente, nós fomos assistir esse jogo e daí a paixão, né? Veio mandar um abraço para Antônio, um abraço. Gente boa pra caramba. Essa época aí, hoje, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco também, a gente vai gravar o pré-jogo com o Ante. E minha família, metade dela é palmeirense, né? Eles vão participar com a gente. E aí é impensável a gente pensar em assistir um São Paulo e Palmeiras, por exemplo, um do lado do outro, né? Uma coisa que eu não imagino nos tempos de hoje. Aí, Sonato, como é que você tem visto o São Paulo atual aí também? São Paulo aqui, a gente tem uma história gloriosa aí, né? Mas de 10 anos pra cá é difícil. Estamos tomando um sufoco danado. Adalto, o problema de São Paulo é o seguinte: o que dá pra gente perceber são mais contratações. São Paulo não consegue contratar jogador que para você confiar. Hoje em dia está indo na mudança de técnico, está indo mais na base da vontade. Parece que ele conseguiu dar outra mentalidade aos jogadores, para a gente ver que tem um estilo de jogo. Mas contratação. São Paulo, por mais que contrate, nunca contrata certo. Está faltando exatamente, que sempre eu falei, um jogador de meio de campo que impõe respeito, um 10, camisa 10 que pensa no jogo, sabe? Dá um estilo de jogo diferente. O São Paulo não tem. São Paulo não tem. Então o problema maior hoje é esse. Mas com esse jogador que tem ainda, a gente tá se virando como pode, né? Ele tá tirando ali. O Dorival trouxe uma organização pro time diferente, né? A gente começou o ano com o Rogério bem perdido ali. Tem as questões, né, dele ter perdido bastante peças no decorrer, principalmente no começo do ano. E aí a gente precisa entender um pouco melhor também se foi ele que estourou demais no treino, enfim, alguma coisa. São Paulo vem de anos ruins, né? Sim. Um ponto que o senhor tocou é importante das contratações. São Paulo vem se acostumando e se talvez me fugiu a palavra aqui, mas tem jogadores medianos sendo contratados e o São Paulo tem se acostumado com isso, que não pode acontecer. Né? O São Paulo sempre foi exemplo de gestão, exemplo de um monte de coisa, hoje é o exemplo ruim. Né? A gente trouxe o Rato, por exemplo, que é um jogador que caiu com o Atlético Goianiense, como se ele fosse resolver todos os problemas do São Paulo, que não é a verdade. E assim, para mim isso tudo é reflexo de um problema administrativo que o São Paulo tem. Não vou ficar chovendo uma olhada aqui, todo mundo que acompanha aqui o canal já sabe a minha opinião sobre isso. É estranho, Adato, antigamente, sei lá, na minha época, eles faziam até uma troca de jogador por jogador e dava certo, cara. É impressionante. Você lembra na época, São Paulo trouxe o Peter, acho que foi na época, se eu não me engano, fez um rolo com o Zé Sérgio, do São Paulo. O Zé Sérgio deu certo no Santos e o Peter deu certo no São Paulo. Sabe? Troca de jogador. Hoje em dia é difícil você ver isso. Para mim é total má administração, né? Porque assim, São Paulo é um dos times que mais arrecada no Brasil. Sim. Né? E a gente vamos pegar um exemplo até do estado do senhor, né, que é o Fortaleza. Sim. Fortaleza arrecada 3 vezes menos que o São Paulo. Sim. E vem fazendo anos
consecutivos de bons trabalhos. Bom trabalho. A ponto dos jogadores começarem a escolher ir pro Fortaleza ao invés de vir pro São Paulo. São né? Paulo. Então, isso para mim é o reflexo da má administração. Contrata-se muito jogador mediano, com salários estratosféricos, não consegue pagar os caras, e parece uma bola de neve. Esse ano, um pouco do que o senhor falou, então eu concordo também, acho que muito mais na base da vontade. O Dorival parece ter conseguido organizar, né, esses últimos 13, 14 jogos aí que ele está à frente do São Paulo. Traz uma expectativa diferente ali, mas eu ainda continuo com meus pés no chão aqui. Eu ainda acho que o São Paulo tem muita coisa para evoluir e melhorar para conseguir falar em voltar a ser perto do que foi um dia. Quem que o senhor acha que tem sido o destaque do ano aí, da temporada? Para mim, o goleiro, Rafael. Porque 2 pontos que deu certo ali. Rafael na defesa, aliás, Rafael no gol e aquele moleque, que eu me recordo agora, o Marcos Paulo? Não, na zaga. Beraldo. Acertou. Ali foi 2 pontos positivos no São Paulo. A linha defensiva tá bem sólida, né? É a melhor defesa do Brasil. Acertou. O moleque tá transmitindo confiança na zaga. Você vê que ele pega a bola, ele sabe o que faz com a bola. O Rafael veio dando mais uma confiança, mais ritmo de jogo, tem mais jogos, né? E ele tá pegando a confiança. Para mim, hoje, no São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o Rafael, segundo o Beraldo. O Rafael acho que é uma unanimidade do torcedor São Paulino hoje, que é o grande jogador da temporada, né? Até porque a gente teve o Caleri fora durante um bom tempo. Concordo com o senhor que ele trouxe uma segurança, principalmente acho que pós-Rogério Ceni é o goleiro mais seguro que a gente tem, com certeza, né? Ele tem feito jogos regulares e é o que eu tenho falado também, ele tem ganhado alguns jogos pro São Paulo, né? Tem jogos aí, aquele jogo contra o América no Morumbi, América, que fechou o gol. O Tigre na Argentina, o jogo contra o Vasco aqui, né? Tem jogos importantes aí que o Rafael fez e eu concordo em seu destaque. Eu ainda acho que tem um fundamento dele que me preocupa, que é a questão da bola aérea. Eu ainda acho que ele peca um pouco na saída de bola, mas com certeza um grande destaque. O melhor jogador desse time para mim ainda é o Caleri. Sim, a gente nem se discute. O Caleri para mim hoje é um dos melhores centroavantes que nós temos no país. Exato. Se vamos levar em consideração os outros, para mim é um dos melhores. Né? Talvez não jogaria no Flamengo, no Atlético, no Fluminense. O resto no Grêmio, né? O Grêmio também tem o Soares. Tem o Soares, que o Soares Mas ele tá entre os 5 maiores centroavantes do Brasil hoje, com certeza. Eu acho que é um dos motivos que o São Paulo também deu essa melhorada. Né? Você pega um goleiro cilíndrico. Porque o goleiro é o seguinte, quem joga futebol sabe. Em primeiro lugar, você tem que ter um goleiro de confiança. Se não tiver goleiro, já... Você tem uma zaga confiante, quem joga no meio joga mais tranquilo, sabe que se vier bola não precisa toda hora correr para ajudar na defesa, porque você sabe que tem uma defesa compacta, né? Aí que o time começa, talvez um dos motivos que o São Paulo cresceu um pouco foi nessa. A defesa sólida é fato, né? Com o Arboleda e Beraldo do time. A linha defensiva tá bem, né? Apesar de eu não gostar do Rafinha e do Caio Paulista, tem que dar o braço a torcer que eles não estão comprometendo e estão fazendo ali o bom feijão com arroz. Aí eu acho que passa por dois jogadores também que o Rogério não utilizava e que passaram a ser utilizados, que é o Gabriel Neves, que também acho que encaixou bem no time. E o Marcos Paulo, que tem quebrado a linha ali. Apesar de não ter jogado todos os jogos, é um cara que tá sendo mais utilizado, né? Você vê o time do Rogério, o Rato era muito mais utilizado do que o Marcos Paulo, e eu acho que deu uma melhorada boa no time do São Paulo. Vamos ver como é que vai se dar aí. Primeiro, tem esse jogo contra o Palmeiras domingo, vai ser um jogo difícil. Aí tem uma parada da data FIFA aí que vai dar um fôlego pro Dorival treinar melhor, né, o time. E aí vamos ver como é que volta, né? O Dorival ficar para a seleção. Acho que dá pra gente tentar, pelo menos, ser competitivo aí, chegar à Copa do Brasil, Sul-Americana, e talvez ficar na página de cima do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da história aqui. Eu quero ouvir qual que é o seu São Paulo em todos os tempos aí. Vamos começar pelo goleiro tricolor. Pra mim, da minha época, foi com o goleiro, foi o Valdir Pérez.
Roger Pérez. Você é um goleiro baixo, e hoje, né, hoje todo mundo só fala em goleiro de 1,90 m acima. Se eu não me engano, o Valdir Pérez tinha Acho que não tinha 1,80 m. Não, 1,70 m, se tivesse era muito. Mas eu não sei, Adalto, se na época, hoje você vê goleiro rebater muita bola, rebater demais. Qualquer bola, goleiro, você já vê goleiro saindo do gol já pensando em rebater. Sim. Na minha época eu via o Valdir Pérez jogar, dificilmente você via o Valdir Pérez soltar uma bola. Tem hoje, ontem mesmo nós estávamos comentando, tem um lance aí que você vê, sempre está passando na televisão. Uma cobrança de falta que eu não lembro de que time que foi. E a bola vai no ângulo, ele desce com ela no seguro. É o que eu tava Então, para mim foi, né, na época... A gente tá batendo esse papo ontem, né? O Sononato era goleiro, hein? O Sononato era goleiro aí. Era frangueiro, né? Capoava aí, o pessoal do Capoava conhece o Sononato aí. A bola, por ela ser mais pesada, né? Eu acho que ela tinha uma condição mais fácil de encarar. Hoje a bola é uma bexiga, essa é a verdade. Ela bate fome. E ela vem toda tremendo, né? Ela é feita, inclusive, para atrapalhar a vida do goleiro. Mas, realmente, essa defesa do Valdir Pérez, ela me chama bastante atenção, porque a gente até falou sobre... O Cássio tem um pouco desse perfil de goleiro que não sai muito do chão e tomba, mas o Cássio tem 2 metros de altura. Tem 2 metros, tá diferente. O Valdir Pérez não tinha essa envergadura toda. E ele pega a bola, encaixa e cai com ela, né? É impressionante como ele... E eu vi muitas vezes ele fazer isso, aliás, várias vezes fazer. Bola chutada de frente, dificilmente ele soltava. Sabe? Andava tomou peru até uns peru feio na seleção brasileira. Goleiro de Copa do Mundo. Copa do Mundo, entendeu? Mas era um goleiro de confiança que, pra mim, um dos melhores que eu vi jogar na minha época. Eu falei aqui já no programa com meu pai, que é o Rogério, por uma questão mística lá do Rogério em si. Mas o senhor viu muito mais jogador do que eu jogar. Zagueiro, pra mim, um dos melhores que eu vi jogar foi o Pedro Rocha. Dário Pereira. Dário Pereira e, aliás, Dário Pereira. Oscar e Dário Pereira. Né? Oscar, muito técnico. Lateral direito é o Getúlio? Getúlio, pra mim é o Getúlio. E o esquerdo... Me recorda, me foge um pouco O meu, eu falei para o meu pai, que o meu é o Leonardo, né? Meu pai falou do Serginho, que é também um nome que eu vi jogar e era bom. De lateral? Lateral esquerdo. O Serginho foi para a seleção, inclusive. Jogou no Milan, né? Assim, jogou bastante tempo na lateral do São Paulo, depois ele foi para a Itália e ficou lá. Mas para mim o Leonardo era mais técnico ainda. O Leonardo foi campeão do mundo no São Paulo. Para mim esse é o lateral esquerdo. Não sei se o senhor concorda. O Leonardo, né? Eu também concordo. Eu tô me fugindo da minha época, esse aí já é o mais recente, né? O primeiro lateral esquerdo que eu lembro que o São Paulo teve foi o Nelsinho, não sei se o senhor lembra dele. Um alemãozinho. Nelsinho. Foi o primeiro lateral esquerdo que eu lembro. Assim. Aí já vem Leonardo. Aí vem aquela geração da zaga do Ricardo Rocha. Exato. Que é a geração de 90 Ricardo Rocha, o próprio, nós acabamos de comentar agora, jogava na zaga também o Dário Pereira? Dário Pereira e tal. Aí vem meio de campo, para mim. Quem que é o volante? Volante para mim era o Chicão. O pai também um dos melhores que eu vi jogar, Chicão, sabe? E o Chicão batia sem o juiz ver, né? E ele sempre foi um jogador que, visto como violento, mas ele sabia na hora certa de bater. Dificilmente você via por ser um jogador violento assim, na maneira de jogar, né? Jogava pesado, jogava duro. E ele não aceitava perder, esse era o problema do Chicão. Que é o que não tem hoje. Ele não aceitava perder, ele tinha que ganhar, sabe? Mas o Chicão fazia falta na hora que o juiz não via, sabe? Hoje o jogador faz falta do lado acho que pede licença pro juiz, eu saio de lado e vou fazer uma falta para você ver. E ele fazia e dificilmente você viu o cara aí ser expulso. São épocas diferentes também, né? Porque hoje tem câmera até na cabeça do cara. Mas o Chicão é meio unanimidade dessa época aí, todo mundo. Fora de série, foi fora de série. Não era um jogador técnico assim. Mas jogava o jogo, né? Jogava o jogo que era preciso jogar, entendeu? Porque jogava pro time, entendeu? O futebol tem muito disso também, né? O pessoal
Tem a questão, é técnica, tá? Mas tem o cara que sabe jogar o jogo. O cara que gosta de ganhar título, que é. Eu falo, tem muito jogador que. O Luiz Fabiano, por exemplo, que eu acho, né? Foi o centroavante que eu vi jogar mais no São Paulo e tá no meu São Paulo todos os tempos. E que era um cara que jogava o jogo e tal, mas que não ganhou título nenhum do São Paulo. Não ganhou nada, né? Então, você pega o Danilo, por exemplo, que passou do São Paulo, ganhou tudo do São Paulo. Deu azar depois de jogar nos Galinhas lá. Galinha e ganhar também, mano. E ganhou lá. Ganhou mas pra lá. você ver, né? Tem jogador que jogador que joga. Quem que é o 8, seu Renato? O time do senhor vai ser o 4-3-3, que o senhor gosta dos pontos aí, né? O 8 pra mim, cara. O meu é o Toninho Cerezo, eu já falei aqui no programa anterior. Adalto, acho que eu vou ser obrigado a concordar com você. O Cerezo jogava muito, isso. Muito. Aquele 92, Eu 93. Nessa aí eu sou obrigado a concordar com você. Pra mim foi um dos melhores que eu vi jogar. E o 10, quem que é? O 10 pra mim foi Pita e Pedro Rocha. Esses dois. Não sei. Eu não vi o Pedro nenhum dos dois jogando. Eu não vi nenhum dos dois. O Pita era fora de série. O Pita veio do Santos, né? São Paulo. O Pita é daquele time dos menudos, né? Do time. Ele é uma geração anterior. Não, os menudos o Pita não jogava. Ele jogou numa antes. Não, jogou depois. Depois dos menudos. Depois dos menudos. Porque os menudos foi da época do Cilinho. Do Cilinho, isso aí. Do Campinas para o Cilinho. Então, para mim, o 10 ali foi os dois ali, era. Tirasse um e colocasse o outro. Era a mesma coisa. O Pedro Rocha deu azar de pegar a época do São Paulo. São Paulo também passou por uma A vantagem do PJ é que o PJ fazia muito gol, né? Lá. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo. Não. Tem 119 gols. O Pita não. O Pita fazia gol, mas era mais. Cadenciado. Mas também quando fazia era de limpar a defesa. Ele era muito driblador, o Pita. Era um 10 driblador, não. Ele lançava e driblava muito bem. Muito bem. Eu vi um jogo, no momento foi São Paulo e Corinthians, que ele, não sei de quanto, vez em quando passa, até na televisão, aqueles jogos antigos. E ele limpa a defesa. Limpa, sabe, só no gingado, só, sabe? Calma, sabe? Não desesperado, né? Fazendo consciente. Tipo assim o Clodoaldo fez na Copa de 70. Entendeu? Aquele puxa pra lá, pra cá, limpa e, né? Entendeu? Jogada bonita. Isso aí pra mim foi uns... E quem é os 2 pontos aí? Pra mim, vi jogar Zé Sérgio. Isso é um dos melhores que eu vi jogar. Eu já tenho observado. Hoje, né? Hoje nós falamos, não tem mais ponteiro, né? Não existe mais ponteiro, né? Igual nessa época. Eu não sei se porque na minha época exigia ter o ponteiro, né? E ele se destacava. Ponteiro esquerdo, que quem sabe da história, ele é até primo do Rivelino. O Zé Sérgio, ele é primo legítimo do Rivelino. Chutava com as 2 pernas. 2 pés chutava. Incrivelmente, eu vi muitas vezes eu no Morumbi, dependendo da dificuldade que ele estava, ele cruzava, ele sendo ponteiro de esquerda, ele cruzava com a perna direita. Hoje você não vê. Você fala isso aí, é brincadeira. O cara vai cair. Entendeu? Como é que um ponteiro, ele vai correndo pela esquerda, ele só dá um giro no corpo e cruza com a direita, como ele estivesse cruzando com a esquerda. Isso eu vi ele fazer muitas vezes. Entendeu? São poucos jogadores ambidestros que aqui. Nossa. Porque na minha cabeça o Hernandes é um deles. Então, são jogadores diferenciados. E hoje é difícil você ver. Ainda mais ponta, é muito difícil. Ponta é difícil. Ponta é difícil. Ponta veloz. Quem que é o outro ponto, senhor? O ponta pra mim foi o Miller. Miller. A Miller? Eu posso ver da geração antiga e a geração mais... Então era Miller e Zé Sérgio. Se fosse na minha seleção, hoje eu tinha que sair os dois. E o centroavante? Serginho. Para mim, dos que eu vi, a gente fala muito do Careca. Eu vi também o Careca jogar. Mas eu vi mais o Serginho jogar do que o Careca. O Careca, ele era mais técnico. Centroavante técnico, vibrador. Só que o Serginho, ele tinha uma habilidade. Dentro da área, a bola grudava no pé dele. A bola vinha de qualquer jeito, ele grudava. Eu vi o Serginho fazer gol de joelho, vi o Serginho fazer o gol de coxa, bola bater no peito dele e entrar. É centroavante, tem que fazer gol. Bola de cabeça, então, se o lateral cruzasse, o ponteiro cruzasse certinho, só dava ele na área. O cara fazia gol de tudo quanto é jeito. E outra,
infernizava, que hoje, quem faz uma coisa parecida hoje no São Paulo é o Caleri. Que o jogador tem raiva Que joga o jogo, né? que joga o jogo. É jogador, aquele centroavante que chega pesado, sabe? Para você, um zagueiro tirar a bola dele, tem que chegar chegando mesmo, porque você não consegue. É o que eu falo. Entendeu? Quem vai no estádio, principalmente, né? Tem muita coisa do jogo que você só vê no estádio. Porque a televisão tá Sim. mostrando a bola, onde tá ali o contexto. E tem várias vezes que você pega o Caleri tá lá com o zagueiro sozinho, e eles estão se batendo, o cacete. O Caleri é muito diferente mesmo nesse aspecto. O Caleri, de novo, né? Assim, não acho. Muita gente fala que o Caleri é grosso, não é uma verdade. O Caleri é técnico, tem habilidade. sabe jogar. É que a gente viu muitos jogadores muito fora da curva, né? Principalmente aqui no Brasil. Ele não chega perto de alguns aqui que a gente teve. Mas é um jogador extremamente diferente. Sim. Eu acho o Caleri bom jogador. Eu acho ele tecnicamente bom. Porque você vê o Caleri dando uns passes ali que. Não, ele dificilmente perde bola. É difícil pegar um zagueiro que marque o Caleri e ele perca a bola. Assim. É um cara que protege bem a bola. Não é grosso, igual os caras falam, ele vai pegar a bola e vai pra cima, não vai conseguir. Então, assim, o Caleri é diferente. Mas o Serginho, pra quem não sabe, o Serginho é o maior artilheiro da história de São Paulo. Então, pra quem viu o Serginho jogar, eu acho que ele tem que estar na seleção de todo o centro de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Porque não tem como tirar o cara que é o maior artilheiro da história do clube, né? Eu vi o Serginho jogar só nos vídeos. Peguei o finalzinho daquele Serginho, mas já no Santos. Lembro alguns relances assim, mas eu não vi o Serginho jogar. E o Careca eu vi ele jogar no Napoli, eu não vi ele jogar no São Paulo também. Eu lembro dele no Napoli, aí, puta, várias vezes eu vi, assistia eu e meu pai o Napoli jogar, passava na Bandeirantes, o time do Maradona lá. Jogava muito mesmo, mas eu não vi ele jogar aqui. E o técnico, técnico Tele? Pra mim o Tele. Pra mim foi o Tele e o Minelli. Minelli pra mim foi um dos da minha época, um dos melhores. Minelli era o técnico campeão de 77, não? Ou era o... 77 é o Minelli, né? Foi no Mineirão. Foi o brasileiro foi o Minelli. Pra mim, fica entre os dois. Mas o melhor mesmo, sem dúvida nenhuma, é o... o Tele é mais vencedor, né? Eu tenho uma história que foi até engraçada. Recentemente eu estava assistindo um repórter entrevistando o Miller, né? Aí tal, falando, o que o time do São Paulo quer? Tem os caras querem reclamar, não sei o que, tal, reclamar do Rogério Ceni, né? Rogério Ceni. Aí ele falou pro repórter assim, na minha época, não dava nem bom dia. Tinha dia que o Tele entrava em campo, passava por todos e não dava nem bom dia. Entendeu? Aí você vai falar que o Rogério é arrogante e tudo. Entendeu? O que o jogador do São Paulo quer? O próprio Muricy tem uma coletiva que ele dá, que ele fala sobre... Alguém pergunta para ele sobre uma questão de motivação e tal. E aí ele fala, eu vou motivar os caras do quê? Os caras têm os melhores salários, ficam nos melhores hotéis, têm os melhores equipamentos. O que tem que motivar esses caras? Os caras têm que entrar e jogar bola. Eu também acho, tem muito mimimi. Muito mimimi. Nessa época aí que o Tele treinava, eu acho que o futebol era mais raiz e não tinha tanta... Hoje, jogador, o Tele fez com foge a memória. Macedo. O primeiro salário que o Macedo vem de família pobre lá de Americana, ele é de Americana. Jogou no Rio Branco. Ele é de família pobre, e o primeiro salário do Macedo foi comprar um carro. Tele Santana chegou para ele e falou, você vai vender esse carro e vai comprar uma casa para sua mãe. Você vai ter que fazer isso, senão você vai ficar como se diz assim, talvez não fosse fazer isso, mas deu uma dura para ele, você vai ficar encostado. Porque você tem que ter cabeça, que em primeiro lugar você tem que pensar na família. Né? Entendeu? Educava. Então ele educava, ele era o pai do jogador. Exato. Ele era o pai que reunia o pessoal, aquele pai que todo mundo se respeitava, né? O que ele falasse estava falado, e era um cara que conhecia muito de futebol. Ele Santana conhecia muito de futebol. Ele tem vários exemplos de
de excelência que partem do Tele, né? Cafu, Rogério, né? Que ele fazia treinar a nível extremo para chegar na perfeição. O Rogério, inclusive, fala isso, que os grandes problemas que ele teve fisicamente são culpa da exaustão de treino que ele fazia por conta do Tele, porque o Tele fazia ele bater na bola para bater tiro de meta, até que ele foi treinar, bater falta. O Tele é realmente... Tem um palestrante, eu esqueci o nome dele, inclusive onde eu trabalhava ele foi, e ele coloca o Tele e o Pelé como sinônimos de excelência. É um nome que você pode trazer para excelência, porque é o cara que levava a exaustão. Por isso que eu acho que realmente o Tele é o maior nome técnico do São Paulo. E quem é o maior jogador da história do São Paulo? Melhor jogador da história de São Paulo. Maior que o senhor acha? Porque o senhor tem umas polêmicas aqui, ó. Os maiores que eu vi jogar não estão na sua seleção. É Raí, Rogério Ceni. Sinceramente, eu ainda sou o Pedro Rocha. Pedro Rocha. Mas o Pedro Rocha Pra mim, o Pelé falou que o Pedro Rocha é o maior jogador que ele viu jogar. Então, acho que o Pedro Rocha... É o jogador completo. Jogador completo, cara. Jogador completo. Jogador jogar pro time, sério. Você via e o cara jogar, você crescia os olhos, vem o cara jogar. E era um jogador que não só a torcida de São Paulo gostava. O Pedro Rocha era respeitado por... Você pode conversar, não digo da minha época. Quem que viu o Pedro Rocha jogar, um corintiano palmeirense, falou, puta, o cara realmente... Não, o pessoal fala que jogava... Pra mim, na história do futebol de São Paulo, pra mim, eu vi jogar Pedro Rocha, sem dúvida nenhuma. Tenho nem dúvida de falar. Boa. Muito bom. Sonato, queria agradecer muito aí o senhor por ter topado aqui participar com a gente, contar essa história aí, que com certeza um monte de São Paulino aí vai ouvir. Também é um prazerzaço deixar isso aqui registrado, o senhor aí que apareceu na minha vida, né? Sou casado com o Renato. E tive a oportunidade de conhecer, graças a Deus, veio um sogro São Paulino ajudar na família. Então, puta, prazerzaço aqui. Obrigado por esse momento também, vai ficar registrado para sempre aqui. Mandar um beijo pro Rafa também. Rafa, tá aqui, ó. O seu avô participou. Agora você divulga aí o vídeo para todo mundo, porque a gente... É o que ele prometeu, que vai bater recorde de divulgação. Divulgar aí o avô para todo mundo. Eu tenho que agradecer, você, que Deus te abençoe, que corra. Amém. Da agora para frente, a gente vê que as coisas estão andando bem com o seu trabalho. Hoje a gente percebe que não é só chegar e pegar o microfone. O senhor viu o trabalho que deu hoje? Só pegar o microfone e falar, certo? Você tem que uma montagem muito grande, você tem que ter conhecimento, certo? E é um trabalho mesmo para quem gosta. Para quem gosta, porque a pessoa que não gosta disso aqui não vai perder seu tempo e fazer o que você está fazendo. Então, parabéns mesmo, certo? E estamos aí nas próximas para a gente fazer mais um bate-papo. Presença cativa. Que a gente tá presente aí, a hora que se precisar. Não, brigadaço aí pelo senhor ter vindo. Importante é que isso aqui é nosso, né, também. Acho que é assim, não só falar que eu faço porque eu gosto muito, né? Sou apaixonado pelo São Paulo. Gosto de fazer isso aqui, mas muito por conta de ter momentos como esse, né? Tive momentos com meu pai, tô tendo momentos com o senhor, vamos ter momentos aí com outras pessoas da minha família. Você vê, só você reunir sua família, está seu tio, seu primo, isso daqui não tem mais um colega, não tem preço nenhum. Não tem preço nenhum, até é difícil para você reunir. A gente fazer exato. Então isso aqui não é muito mais do que, não é, para mim não é trabalho, não é. É um hobby dos melhores que eu poderia ter. É até um lazer, né? Exato. É isso aí, Adalto. Isso daqui é importante demais. Obrigado, senhor Renato. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo no corpo. Tchau. Amado clube brasileiro, São Paulo, a nossa história impõe respeito. São Paulo, quem disse que o amor não tem cor, pra nós ele é vermelho, branco e